Boa noite. Vamos iniciar mais um programa Momentos de Sabedoria. Como sempre, mantendo as turbinas do coração aquecidas pela alegria de estarmos juntos mais uma vez, para um diálogo fraterno, sem qualquer pretensão, senão a de estarmos, enfocando temas que importam para a nossa vida. Já não podemos passar no mundo incólumes a nossa realidade. Nós temos que nos integrar à realidade. E não basta se integrar à realidade que nós sentimos, apalpamos, enxergamos. Existem realidades transcendentes que estão implícitas, intrínsecas à nossa natureza. O que é o nosso pensamento? O que acontece à nossa volta quando nós pensamos? Você já parou para pensar nisso? Gente, nós somos uma usina, somos energia, e cada pensamento explode no plano sutil em vibrações fantásticas que pode ocasionar o bem ou o mal. Depende da nossa índole, do nosso eu, dos nossos sentimentos. Então, gente, não somos isso que nós enxergamos na frente do espelho. Somos muito mais do que isso. Nós somos o que está por trás disso. E hoje, o momento nos pede um pouco mais de atenção para essa realidade. Nós somos muito bons para construir recursos para a manutenção do corpo. Somos exímios chefes de cozinha quando se trata da alimentação carnal. Estamos sempre inovando, buscando satisfazer a vontade de deglutir essa ou aquela iguaria. E, enquanto isso, o nosso espírito, quer dizer, o espírito que somos, porque nós não temos um espírito. Às vezes usamos o termo errado. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Então, e o que somos? O espírito. Do que ele está se alimentando? Não é? Gente, tudo bem, nós temos todo o direito de usufruir daquilo que o mundo nos permite pelo poder da conquista, não é? Não tenha nem dúvida. E tem muita gente com pouca conquista que tem até dificuldade para se alimentar, não é? Há uma carência, infelizmente, no mundo, onde muitas criaturas ainda passam vontade e a fome. E nós também, quando exageramos na gula, quando comemos demais da conta, vai chegar uma hora que nós vamos ter que comer de menos, na marra, obrigatoriamente. Porque muitas vezes, nos exageros da alimentação, somos surpreendidos com alterações no nosso organismo que vai limitar o nosso potencial de alimentação. Não é? Quanta gente, onde eu me incluo também, adorava um pote de sorvete, né? Que delícia! Às vezes um pote era pouco. Mas aí o tempo vem e nos cobra os exageros. E aí vem uma diabetes tipo 2, um pré-diabetes, aí você lembra do outro lado da tua realidade, né? E você começa a alinhavar um novo comportamento.
fugindo do quê? Dos exageros, porque a única coisa que nos preocupa, nos deve preocupar e que nos prejudica realmente, são os exageros em tudo. Exageramos em tudo, não é? E aí sofremos as consequências. Então veja que a educação moral e espiritual do indivíduo acaba refletindo na saúde. Porque à medida que ele vai se educando espiritualmente, ele vai se tornando moderado, mais equilibrado nas suas atitudes, não é? E até mesmo na alimentação. Não seguir regras impostas por crendices, por orientações diversas, mas sim pelo uso do bom senso. Porque nós aprendemos como Cristo que o que entra pela boca é que contamina o homem. Aliás, o que sai pela boca é o que contamina o homem, e não aquilo que entra. Não é? Então veja que é tão importante nós nos educarmos na alimentação do corpo, não tinha nem dúvida, fugindo dos exageros, e da alimentação do espírito, que aí é que entra essa frase, que é o que sai da boca, é que contamina. Então está aí uma educação ampla e profunda, quando você começa a se preocupar com o corpo e com o espírito. Porque agora você tem informações preciosas que chegaram até nós, agora no século XIX, onde nós fomos informados em abundância o que somos, quem somos, por que estamos aqui e o que devemos fazer enquanto estamos aqui, que é o mais importante, gente. Então, é uma questão de pegar ou largar, sofrer ou parar de sofrer. Porque o sofrimento só tem um fim, quando nós paramos de errar. Nós temos dois futuros inevitáveis. Não é nenhuma fatalidade, não estamos falando disso, não, de jeito nenhum. É uma fatalidade, sim, determinante das nossas vidas. É a lei de causa e efeito. Isso é uma fatalidade, ninguém escapa dela. Então nós temos dois futuros. O causal, que é aquele que nós estamos causando todos os dias. Com cada atitude praticada, você está plasmando um futuro que vai viver a médio ou longo prazo. Não tem como escapar. É da lei. Né? E temos o futuro prescritível. Por que futuro prescritível? Porque você prescreveu esse futuro. Antes de reencarnar, pelas tuas necessidades evolutivas, pelos teus erros, você vai fazer uma proposta de vida. Você vai fazer um planejamento. Então você vai optar pela melhor maneira de você resgatar os teus erros que incomodam a tua consciência. Deus não está te empurrando para a vida, te cobrando os teus erros. Não. Vamos viver eternamente segundo a nossa vontade. Não tem nem dúvida. Então, quando você se predispõe a reencarnar para corrigir algumas coisas, resgatar o teu passado, você faz esse planejamento. Então, aquilo que você prescrever como sofrimento para você resgatar a dor que você causou em alguém, para aliviar a tua consciência, não para pagar dívidas. São dívidas conscienciais que você tem com você mesmo. E olha, é muito difícil no mundo espiritual, diante da realidade, você se perdoar. Porque você acha injusto. Né? Aquela pessoa sofreu.
pela tua maldade, pela tua imprudência, pela tua insensatez, e de repente fica elas por elas, você vai se sentir incomodado. Você vai querer recuperar a paz dentro da tua consciência. E aí você reencarna, com todo um projeto. E aquele futuro que você prescreveu, esse se torna uma fatalidade. Você vai ter que viver, sim. Não tem essa de você tirou o braço de alguém, depois você vem para resgatar essa loucura, e aí você começa a fazer a caridade, então em vez de você perder um braço, você vai perder só um dedinho. Não existe isso, a tua consciência não vai aceitar. Mas não vai mesmo. Então, por isso que nós temos que atentar para o Cristo e para o esclarecimento dos espíritos superiores sobre essa questão de causa e efeito. Porque os mecanismos do universo que imperam operando as leis divinas não tem nenhuma lei derrogável. São leis justas e eternas e inderrogáveis. Então, gente, hoje nós temos consciência de que a melhor maneira de semearmos a felicidade é sustar o erro na fonte. Pense bem, analise bem, pense nas consequências. É preferível, às vezes, você passar por tolo, né? Do que você contrair uma dívida. Jesus deixou isso claro quando ofereceu a outra face, como quem diz, né? Amanhã você vai sofrer a consequência. Se você revidar um ódio, não é? Vai agravar o problema quando você poderia sustar todo o mal na fonte se você entregasse a outra face. Tá certo, é simbólico, gente. É óbvio que se alguém vier para nos agredir, para nos aniquilar, você não vai se ajoelhar nos pés da pessoa e deixar ela fazer o que quer com você. Porque um dos princípios da lei é a nossa subsistência. É óbvio que você vai se resguardar, vai se defender. Agora, se depois de você se defender, você vencer o inimigo, e aí querer impor a ele um sofrimento desnecessário, aí por esse sofrimento você vai responder. Mas a defesa, a autodefesa, é o princípio da vida, né? Não tenha nem dúvida. Então, tem muita conversinha por aí. Jesus mandou dar outra face. É óbvio. É melhor você receber um mal, levar um tapa, do que dar um tapa. Porque às vezes você vai criar naquele coração um inimigo que vai te perseguir uma vida toda. Então, gente, vamos saber separar o joio do trigo em tudo que nós ouvimos. Tá? Porque nós estamos vendo muita coisa hoje tentando facilitar a vida e a consciência, o que é impossível, a não ser pelos caminhos retos da nossa evolução. Ok? Então vamos para o intervalo. Já voltamos. Pare de sofrer dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo, a massagem psicossomática, e você vai se libertar de todo esse sofrimento.
Retornamos e com muita alegria no coração. Para mim, esse trabalho é prazeroso, principalmente quando eu me comunico com as pessoas na rede social e leio aqueles depoimentos, às vezes escuto certos depoimentos gostosos, onde a pessoa, através desses instantes, começou a ver o mundo de uma forma diferente, não é? E isso, é lógico, traz consequências fantásticas, consolidando a alegria de viver, a felicidade, porque não tem outro jeito. Mas não tem mesmo, não se ilude. Não existe preces mágicas, né? Preces poderosas. Não existe simpatias poderosas. Existe sim o poder da vontade. Gente, você pode ser o que você quer. Comece a desejar e a realizar. E saia em busca. Olha, Jesus fala, a fé do tamanho de um grão de mostarda vai te dar o poder de mudar a montanha de lugar. Então, vamos trabalhar isso. Nós temos coordenadas emanadas do Evangelho do Cristo que nós estamos menosprezando e são cruciais, fundamentais para o nosso desenvolvimento. Por isso foi necessário que viessem os espíritos superiores, sob a égide do Espírito da Verdade, esmiuçar o Evangelho, esclarecer as parábolas que contêm conceitos profundamente científicos, que hoje compreendemos na plenitude porque temos subsídios de informações sobre a realidade espiritual, material e física. O conhecimento das leis divinas e naturais se ampliaram diante dos esclarecimentos recebidos por Kardec e codificados nas suas obras. Então, gente, hoje está aí um momento que nós não podemos menosprezar. Estamos num aprendizado um tanto mais intenso, onde, às vezes, aqueles que nos tiram o sossego são os professores, numa didática difícil, muitas vezes dolorosa, mas necessária. Porque quando o aluno, mesmo nas escolas do mundo, não se aplica na matéria, a professora vai dar muita lição de casa. Não tenha nem dúvida. E a vida é uma professora exímia. Só que ela não tem os sentimentos humanos. Vai muito além. Ela não sente dó do aluno que precisa da lição. Aliás, ela se alegra quando ele está aprendendo a lição, mesmo a duras penas. Porque às vezes, quando nós reincidimos tantas vezes nos mesmos erros, cada vez mais a lição vai ficando mais difícil, mais dura. E aí nós, ao invés de acordarmos e aprendermos a lição, ficamos reclamando, meu Deus, por que toda hora isso acontece comigo? Vai continuar acontecendo. Aprenda a lição. Ninguém entra na nossa vida por acaso, sem trazer algo que nos interessa. Sempre haverá alguma coisa, porque o que distribui os valores segundo as necessidades
São os mecanismos do universo, que não se confunde, que não se desequilibra, são perenes. E os mecanismos do universo operando o magnetismo cósmico universal, coloca cada um diante da sua própria lição, diante do seu próprio merecimento, e nada mais, nada menos, de forma justa. Porque é óbvio que Deus e as suas leis não envolvem esse sentimento, esse emocional. Elas são justas. Muitas vezes nós, querendo ser bonzinhos, cometemos injustiças. Quantas vezes, se analisarmos? Então Deus não é bonzinho, não. Deus é justo, dotado de uma bondade infinita. Porque veja bem, a pessoa ser boa é uma coisa, bonzinho é outra coisa. Vocês estão entendendo, né? Não é que Deus não é bom, Ele é bom. Deus de infinita bondade, não é assim que nós falamos? Não tenha nem dúvida. Vai nos permitir recomeçar quando quisermos. Ninguém vai ser condenado a sofrer eternamente. Não. Isso hoje é história para criança. Não é? Hoje, com um pouco de conhecimento da vida, nós vamos entender que isso aí já era. Não é? Nós vamos ter sempre a oportunidade de recomeçar. Mas temos que aprender a operar as leis em nosso benefício, causando o futuro que nós desejamos. Por isso que nós falamos no início do programa. Esse é o futuro causal. É quando você se autodetermina a mudar a tua vida. Não quero mais sofrer esse tipo de amargura. Porque às vezes a coisa se repete muitas vezes na vida da pessoa. Até que ela aprenda. Então, se ele determina, a pessoa determina e fala, não, chega, não quero mais sofrer, vou mudar o meu modo de ser. Aí ele começa a perceber que há uma mudança bastante sensível, até nos efeitos, que antes irritava demais e agora a pessoa consegue tolerar de forma até bastante sensível os problemas que ainda o afligem. Então, gente, hoje o importante é viver com sabedoria. A religião que não desenvolve, estimula a sabedoria para lidar com a vida, para lidar com o próximo, é uma religião de adoração. Nós não queremos adoração. Deus não quer adoração. Deus quer ação, trabalho. Jesus fala, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Isso é progresso, evolução, não é? Eu estava vendo hoje uma concepção de um orador de uma religião, não lembro agora o título da religião, onde ele fala que nós não somos salvos pela obra, pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pela fé. Gente, isso não é uma incoerência para você que já consegue raciocinar um pouquinho? O que a fé produz se não tiver ação? Então é interessante que isso está no Evangelho. Se eu não me engano, em Lucas. Mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. A fé sem obras
é fé morta. A fé salva, sim, quando se transforma em atitudes. Vocês estão entendendo? Senão, do que vale a fé? Eu creio em Deus e continua sendo o que eu sou, né? Sem amor a ninguém, penso só em mim. Mas eu tenho uma fé vigorosa em Deus. Gente, falando assim, né, expondo dessa forma, simples, parece até coisa de criança, não é? Não é conto de fadas. A vida pode até se transformar num conto de fadas. Quando você tiver a humildade da gata borralheira, né? A candura da Branca de Neve, o trabalho da formiga, né? E aí você pode até conquistar a leveza do Peter Pan, podendo viajar por esse mundo espiritual afora. Gente, os benefícios da evolução moral e espiritual, quando a pessoa desenvolveu a capacidade de amar, perdoar e servir, é algo assim que não tem como expressar. Os benefícios são tantos que surge realmente a leveza do ser. E ele passa a usufruir dos bancos de dados incomensuráveis que pairam à nossa volta no universo. E ele desenvolve a sabedoria. Falando muito além do que aprendeu, porque o seu aprendizado agora transcende. E aí é que surgem os sábios que o mundo conheceram. Surgiram dessa parte, porque na época não havia universidades e já existiam sábios. Eles se formaram na vida e passaram a ensinar aquilo que descobriram e não o que aprenderam com terceiros. Não tenho nem dúvida. É que nem disse Albert Einstein, não é? O sábio, ele ensina aquilo que ele descobriu por si mesmo. E o homem bom tem a capacidade de criar coisas que ainda não existem. Então, gente, vamos ser um sábio? Vamos buscar a sabedoria? A sabedoria preliminar, básica. Daí para depois, para a grande sabedoria, é um passo. Está aí. Temos tudo o que precisamos. Tudo. Basta se desprender dos preconceitos, das tradições que muitas vezes não nos deixam raciocinar. Das tradições nós só temos guardar que guardar aquilo que é bom. Não é? É isso aí, gente. Um beijão no teu coração e até o próximo programa.